mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Olá pessoal, mais um Fala Cris. E olha só, hoje nós temos uma convidada que é uma convidada que ela tem duas atuações. Por quê? Porque geralmente as pessoas falam assim, o que você faz? Ah, eu sou professor. Ah, você é só professor? Então eu vou falar que ela tem duas atuações. Ela tem uma atuação como professora e como advogada. Mas eu convidei porque eu admiro muito o trabalho dela. Admiro porque é uma profissional muito excelente. Inclusive, ela se destacou muito na área. E uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ela se dedicou muito aos estudos. Né? E eu até acho que a gente é muito parecida, porque a gente focou muito na parte acadêmica. Então, eu convido a Priscila Camões para vir falar com a gente aqui. Seja muito bem-vinda, tá, no podcast Fala Cris. E quando eu te convidei, né, por um dos motivos foi porque você era professora, mas também pelo seu, né, que eu admiro realmente seu trabalho. E eu brinquei essa questão do ser professora, porque a gente escuta muito isso, né? O que você faz? Ah, só professor? No caso, você é as duas coisas, né, Priscila? Seja bem-vinda. E aqui a gente tem o hábito do próprio participante se apresentar, então fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Quando a Cris me convidou, eu nem acreditei, porque, assim, nós vivemos, né, de certa forma, essa trajetória em comum, eu também considero assim, e ela é um sucesso no Brasil, então, assim, para mim, é uma honra, né? Estou muitíssimo lisonjeada mesmo de estar aqui, e para falar um pouco, né, dessa atuação ambígua, de professora e advogada, e de fato são duas carreiras que exigem muito da nossa voz. E nessa temporada que eu sei que está-se a comemorar, né, o Dia Mundial da Voz. Isso, 16 de abril. E então, assim, para mim foi uma grata surpresa, né? Queria reforçar aqui publicamente a todos da minha alegria e grande satisfação de aqui estar. Em termos de apresentação, né, eu sou professora universitária há 18 anos na PUC Minas. Já tem isso tudo. Já tem isso tudo. E eu leciono desde sempre, assim, porque até é importante falar, meu pai sempre me fala isso, que quando eu era pequena, que ele já sabia que eu seria professora, porque ele se lembra dos momentos em que eu pegava um quadro e ficava escrevendo, dando aula para as minhas colegas. Legal. E eu comecei ainda no 2º grau, dando aulas particulares para os meus colegas. Então, assim, essa veia do ensinar, do compartilhar o conhecimento, né? Porque o ser professor, ele não envolve nenhum egoísmo, né? Então, assim, o conhecimento é para ser dissipado. Então, assim, isso me enaltece muito, sabe? Essa grata satisfação que a gente tem enquanto professora, e você como mentora, né, também com esse viés acadêmico, sabe muito bem disso, que na verdade a gente não busca não esconder nada, assim, a gente quer que os nossos, eu falo assim, que a maior alegria que eu tenho, e os meus alunos sabem disso, e tenho vários que alçaram voos muito maiores que os meus, e assim, para mim não existe satisfação maior dentro da academia, propriamente falando, do que assistir o sucesso dos meus ex-alunos, né? E, então, assim, o ser professora hoje está na identidade da Priscila Camões, e eu me auto-intitulo sempre em um primeiro lugar, quando se pergunta, né, o que você é? Eu sou professora, com muito orgulho. Além disso, como eu sou professora na área jurídica, né, sou bacharel em Direito, advogada, logicamente eu tenho a profissão de advogada, e retomei a advocacia recentemente, porque a docência, né, e a vida acadêmica acaba tomando, de certa forma, um tempo que a gente, para dedicar mesmo, né, a questões acadêmicas, de publicação, de mestrado, doutorado, enfim, filhos, né, porque além de tudo somos mães de 2 meninas, né, esposa, então assim, são múltiplas tarefas. Sim. Mas advogo e também atuo como árbitra, pois recentemente acabei inaugurando uma Câmara Privada de Mediação, Conciliação e Arbitragem, que é um dos meus projetos. Nossa, eu achei esse projeto fantástico. Isso, que é um dos meus projetos hoje, assim, a menina dos meus olhos. Depois da academia, vamos assim dizer, é justamente a MASC.
Hoje você está como coordenadora do curso, Isso. do curso de Direito. Isso. Atualmente, eu assumi, a posse até ainda vai ocorrer na semana que vem, mas eu assumi a coordenação do curso de Direito da PUC Minas aqui em Arcos. Assim, para mim também foi um coroar, né, de toda uma trajetória acadêmica mesmo, construída dentro da PUC Arcos, né, da qual eu entrei como aluna. Nossa, perfeito. E hoje estou a coordenar o curso, então não tem alegria maior também, né? Principalmente, assim, vejo na figura dos meus pais o orgulho, assim, que eles sentem de falar, né? A minha filha é a coordenadora do curso de Direito, um curso que lá atrás, quando eu iniciei, mal sabia se eu ia conseguir terminar, por questões diversas, né? Principalmente de ordem financeira. E hoje, estar nesse lugar de fato, assim, a coroação, assim, de uma trajetória acadêmica. Eu estou, de fato, muito feliz por isso. E é tão gratificante, né, pensar assim, um discente, né, depois virar um docente, depois um coordenador. Eu acho isso fantástico, porque é uma conquista, né? Porque você... eu falo conquista, gente, porque quando a gente chega... você é um aluno, quando você está ali vendo aquele professor, os olhos da gente brilham. Que a gente vê o professor, você fala, nossa, um dia, quem sabe, né? Eu quero ser como aquele professor. Imagino que você deve ter tido vários professores que você espelhava. Então, hoje, você ter essa oportunidade, é por isso que eu trouxe, né, na minha pauta, nas minhas pautas dessa temporada, foi das pautas, é o professor. Porque o professor, gente, é tão importante. E o universitário não mais ou menos importante que os outros, porque todos são importantes, mas quando a gente chega na universidade, a gente tem aquele espelhamento. A gente olha, eu falo, no meu cursinho eu tive uma palestra com uma fonoaudióloga foi aí que eu decidi fazer fonoaudiologia, e graças a Deus eu tive essa palestra com essa pessoa. Eu imagino que ali naquele momento, quando você viu aquele professor te dando aula, algum professor te chamou atenção, ou vários, claro, mas ali você espelha, ali você vai falar, não, eu quero aquele como mentor, eu gosto mais dessa disciplina por algum motivo. E é por isso que quando você iniciou a sua fala, né, o ensinar é maravilhoso, ensinar a gente entrega. E eu amo isso, quando nas minhas mentorias eu falo, gente, dê mais, quando você vai ensinar, dê mais do que você foi pago, né, porque quando a gente ensina, você doa muito mais. Então, é perfeito, assim, para mim é uma inspiração total, porque eu lembro, sim, de quando você estudava, foi mais ou menos na minha época, não me lembro se foi na mesma época, mas eu lembro que é mais ou menos na mesma época que a gente começou a estudar. Era muito difícil estudar, para a gente sair de Arcos e ir para outro estado. No meu caso, eu fui para outro estado, porque eu não queria fazer Direito, porque na época a gente tinha duas opções aqui em Arcos, né? Era Direito, Administração... Sistemas de informação. E Sistemas de informação, mas eu não queria, eu queria alguma área de saúde. Então, eu lembro que algumas pessoas insistiam, por que você não faz Direito? Mas não era a minha cara, né? Eu não queria. E você provavelmente fez o Direito, né? Você tinha opção ou você queria o Direito? Você sempre quis? Não. É até interessante, eu relato um pouco disso nessa obra, ele chama Abepianas. E essa obra, ela é uma coletânea de mulheres da minha área, né, que escrevem sobre o processo. Que legal. E nessa obra eu relato um pouco dessa questão de superação pessoal que está aqui. Uau. Depois eu até deixo, né, quem quiser. Você pode nós vamos te marcar e o pessoal depois tem acesso a... E na verdade, assim, porque essa obra, assim, ela é inspiradora para as mulheres, porque, assim, narra a história de superação de muitos obstáculos que nós enfrentamos em virtude do gênero. A gente não pode descredibilizar isso. É verdade. E aqui, mulheres muito aguerridas, de fato, conseguiram superar uma série de obstáculos que, na perspectiva, por exemplo, se fossem homens, não teriam que enfrentá-los. Então, assim, Exato. Aqui mostra muito isso. O meu enfoque nem foi este específico, foi mesmo nesse contexto do que você está a relembrar, no sentido de por que eu fiz Direito, né? Então, eu relato ali um pouco desse porquê. Na verdade, eu fiz por falta de opção. Uau. Então, assim, o Direito me escolheu no sentido, assim, eu não tinha. Eu também queria, a princípio, ir para as áreas da saúde. Estudei, né, no Dom Belchior, fiz curso técnico em Química, gostava. Então, assim, eu amo animais desde sempre. Então, assim, eu vou ser médica veterinária, eu vou ser
engenheira de alimentos, porque eu estava fazendo técnica em química, então sempre voltado em outras searas, mas jamais passou pela minha cabeça o direito. Por ocasião do vestibular, à época meu pai estava morando em Portugal, porque a Nestlé tinha acabado, assim, recentemente de fechar aqui. Sim. E, assim, a gente estava numa situação muito difícil, né? Meu pai desempregado, assim, tecnicamente, né? Porque estava tentando sustentar a família e foi até para o exterior para isso. E, na verdade, quando eu passei no vestibular, então, assim, qual era o curso menos pior? Foi essa a minha pergunta. Qual é o curso, assim, que destes que aqui tem, que você não tem condição de ir embora, né? Mesmo se eu passasse numa federal, eu não teria condição de ficar em outra cidade. E aí, eu fiz o direito por falta de opção. E hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, assim, olha que por isso eu falo isso muito com meus alunos. Eu falo que às vezes a gente acha assim, eu sempre quis fazer, ou teve aquele despertamento. Desde pequena eu queria ser advogado, ou eu queria ser médico, ou eu queria ser fonoaudiólogo. Eventualmente, a vida não nos coloca este leque de opções. E a gente tem que fazer do limão uma limonada. Exato, e assim, eu acho que foi isso que eu tentei fazer. E o propósito de vida não está, eu já falei vários episódios sobre isso, é que não está relacionada ao que você faz. É o que você vai fazer com ele, porque é o que você disse. Porque olha só, por exemplo, na época eu saí de Arcos para fazer outra coisa. Na verdade, eu queria fazer odonto, porque eu tenho um irmão que faz prótese dentária, eu achava o máximo aquilo, e eu falava, eu quero fazer odonto. E também, tinha uma coisa de modismo também, né? Uma questão... E tentei um monte de vestibular. Mas nessa palestra, a minha segunda opção era fono. Então, quer dizer, na verdade, é o que você disse. Você fez acontecer no direito. E isso chama mais atenção da gente ainda, mais ainda que, quer dizer, você pode fazer acontecer em outras áreas, se você quiser. Basta você, quer dizer, você tomar gosto, estudar, né? Ver qual a área que você mais gosta também, né? Eu digo assim, por exemplo, lógico que existem pessoas cujo caminho é mais curto. Sim. As distâncias percorridas são menores. O direito, por exemplo, é um curso conservador, onde, logicamente, uma pessoa, por exemplo, que é filho de um advogado que já tem uma carteira de clientes, por exemplo, quando você até pensou em fazer odonto, pode ter passado por sua cabeça, talvez, olha, o meu irmão já é dentista, já é protético, e aí ele já vai ter, de certa forma, isso poderia te beneficiar, em tese, de uma certa forma. E, de fato, existem pessoas que vão para determinadas carreiras apenas em virtude dessa suposta facilidade. Mas estão infelizes, não é o que gostam. Eu estou aqui no direito, a gente assiste muito isso, né? Eu faço direito porque o meu pai quis, porque o meu pai é advogado. Enfim, então, me parece que, na verdade, a gente tem que buscar também fazer o que a gente ama, né? É o caso da docência. Então, no meu caso específico, acredito que no seu também, eu me realizo muito na academia. Eu posso estar, sim, eu acho que onde eu tenho certeza que é o caminho que eu escolhi e que eu não errei, é na perspectiva de chegar numa sala de aula, às vezes, né? Que eu começo a dar aula todos os dias, às 19 horas, há muitos anos. Então, assim, depois de um dia intenso de trabalho, nas outras atribuições e tarefas. E você chega exaurida, às vezes, e você consegue, ao final, conseguir, assim, uma boa aula, sair com o aluno falando assim, olha, adorei a aula hoje, nossa, eu aprendi muito com a sua aula. Então, assim, não tem nada mais gratificante. Então, assim, você quase que percebe que aquilo não está sendo árduo, não é aquele trabalho que você faz, assim, de uma maneira pesada, como se fosse um fardo, não é? Porque o compartilhar o conhecimento, ele traz isso também, esse retorno, né? Esse feedback que a gente tem e essa energia, né, dos alunos e tudo. Então, eu falo assim que para sempre eu não me vejo em outro lugar, ainda que venha exercer outros nichos dentro do direito, porque é muito amplo, tem um leque de possibilidades, mas não me vejo em outro lugar que não a academia. E ela nos proporciona, por exemplo, aprender mais, porque é algo quando eu tô fora, por exemplo, né, que eu não estou estudando, fora mesmo, ministrando a aula te obriga
a estudar cada vez mais. Sim. Porque, ainda mais hoje, né? Hoje em dia, com várias perspectivas de internet, você tem que estudar mais e mais, porque o aluno, as pessoas podem até falar que as pessoas estão preguiçosas, mas uma coisa que a gente tem hoje, um aluno que pergunta, pelo menos, eu vejo bastante isso. Pode sim ter as diferenças, né? As diferenças, assim, de ter aluno que não pergunta, ter aqueles alunos, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas, no entanto, a gente vê que a gente precisa estudar, né? Pelo menos é muito diferente sala de aula com os treinamentos. Eu já ministrei aulas de MBA, ministro também até hoje, e eu vejo que ser professor dentro de sala de aula é bem diferente de ser professor em treinamentos, né? Porque em sala de aula, muitos estão ali, igual você disse, meu pai pediu para eu fazer. Então, ele vai lá, às vezes, vai ensinar, né? Eu lembro direitinho, quando eu fui ministrar uma palestra, falou, Cristiane, não preocupa não, às vezes ele tem aluno que vai sair. Aí eu falei, não preocupa. Você lembra disso, quando eu fui ministrar, você me convidou para ministrar uma palestra? Lembro, eu fui te convidar para você no dia, você publicou seu livro lá também. Nós tivemos uma noite de autógrafos, foi maravilhoso. E aí eu lembro que a Priscila foi toda cuidadosa, olha, pode acontecer que os alunos saem mais cedo. Eu falei, não preocupa, eu estou acostumada, assim, a gente como palestrante, a gente sabe que vai ter alunos que às vezes pode acontecer da imaturidade, querer, né, ter alguma coisa para fazer. Gente, isso é super comum. E até eu fiquei muito honrada que não saíram. Não. Foi muito legal, a palestra aconteceu normalmente. Então, assim, o que eu acho muito bacana dessa vida nossa de professor é que a gente tem, isso aí, o retorno. Agora, entrando num ponto, Priscila, dos cuidados, igual você falou, você tem todas as atribuições dia todo, e agora, né, mais ainda que você tá com esse novo projeto, depois eu quero saber do novo projeto, mas o que você tem, sua voz é ótima, pelo que eu vi, você não tem problema nenhum, né, você não tá rouca, você nunca teve nenhum problema vocal. Não. Mas você também não muda do seu tom, né, você mantém esse mesmo tom, isso. Você usa alguma coisa, microfone? Não, nada, nunca usei. E o que você acha que é o diferencial que você... Nossa, eu nunca... certa vez, me recordo até de quando você chegou a lecionar na PUC. Sim. E a gente encontrava na sala dos professores. Uhum. E me recordo da sua fala, né? Como uma maçã, que a maçã ajuda, porque hidrata, porque é antisséptico e tal. E assim... às vezes, né, e aí aqui confessando, às vezes eu esqueço até de levar água para aula. E falo... Olha aí, ó, olha... Confessando aqui. Então, assim, e a gente ainda tem um ensino jurídico ainda voltado muito para a questão de aula expositiva, vamos assim dizer, né? Então, assim, a gente não tem tanto... É preciso que se tenha, né? Mas na graduação, as metodologias ativas. Então, o professor ainda fala muito em sala de aula, na graduação, né? E a gente tem conteudístico. Uhum. O curso ainda é conteudístico, né? Porque existem metas a se bater, de certa forma, né? Sim. O aluno tem que ser aprovado. Na UAB, os conteúdos ali cobrados são conteúdos que têm que ser expostos. E isso demanda do professor muito fortemente. O que eu senti... nesse sentido de falar assim, a voz, né? Ai, tá, né? Sei lá, de estar dando algum problema. Na pandemia, né? Com a transição do modelo para o total digital. Quando a gente ainda, né? A gente não, e acredito que não tenha volta, né? Esse modelo, né? A gente tem ainda disciplinas que são lecionadas de modo síncrono, em tempo real. Mas qual é a diferença ali de uma sala de aula? Na sala de aula, a interlocução é muito maior, né? Então, o aluno, ele questiona, ele pergunta. E quando a gente está totalmente ali no ambiente digital, é basicamente só o professor falando. Então, eu sinto... às vezes as pessoas falam assim, e eu acho que isso, para mim, desmistificou muito o home office. Porque as pessoas tinham um sonho do home office, naquele sentido, deve ser ótimo trabalhar em casa, e etc. Eu não gostei, não. Então, e esse na perspectiva do lecionar, né, em termos de voz, eu saio muito mais cansada da aula que eu leciono em casa do que da aula que eu leciono presencialmente, mesmo que eu tenha falado o mesmo tempo, o mesmo número de minutos. Sim. Então, assim, eu acho que mas eu nunca fiz nada, nunca olhei, assim, se eu tenho um problema, eu não sei. E, assim, a minha voz sempre foi de um timbre
bom, eu consigo falar numa altura que os alunos compreendem, nunca tive problema. Sempre adorei apresentar trabalho. Então, assim, eu acho que a questão é que você não muda de tom. Provavelmente, se o aluno estiver conversando, você não vai gritar. Você vai manter, quiser escutar. Isso. Talvez essa seja uma estratégia bacana que você utiliza. Mas a questão do remoto, de aulas, de você falando, é porque ali o aluno, às vezes, ele saiu do processo, do flow, de estar em estado total de presença. A gente tem que usar muito mais. Olha, quando eu estou online ministrando aula, aquilo que você falou, você não tem uma interação, não tem uma pergunta o tempo todo. Às vezes você tem, acaba que na nossa mente, assim, deixa eu falar mais, deixa eu tentar chamar mais a atenção dessa pessoa. Será que ela está prestando atenção? Então há um esforço maior. Então, já tem estudos já comprovando isso, que já tem um esforço muito maior do remoto. No entanto, claro que, se for, por exemplo, vamos imaginar, eu já ministrei MBAs, eu tenho disciplinas que eu começo na sexta e até acabo no domingo. Gente, eu realmente saio extremamente, só que eu coloco muita atividade em sala simultânea, eu faço uma didática diferenciada para que fique dinâmico, claro. Porque senão... realmente... É maçante. É maçante, para não ter uma dificuldade até de didática deles comigo. Então, eles saem da aula em flow, eles continuam em flow. Mas, realmente, o desgaste... Todo mundo acha que o online vai ser mais fácil, tranquilo. Não é, gente. Não é. Vocalmente falando, tem que ter os mesmos cuidados, inclusive com o microfone. Às vezes, tem gente que não usa o microfone, ou o computador tem que ser muito bom de áudio, para que haja um feedback, né, um retorno muito bom e ter uma aparelhagem muito boa e, além de tudo, né, a postura, todo o processo. Porque, olha só, a gente, igual que nós estamos aqui, se você administrar aula o dia todo numa postura que não é legal, você a prega vocal, pescoço, tudo 90 graus. Não pode passar, não pode estar aqui nem aqui, tem que ser realmente... uma postura adequada. E aí, quando você estava falando, eu falei, eu não gostei, mas é porque eu gosto muito do interpessoal. Nada substitui. Não substitui. Eu tenho as mentorias, claro, porque como eu quero atingir Brasil, mundo, eu tenho as minhas mentorias, porque veio o digital e acabou que todo mundo adaptou. Aí teve pessoas que não me conheciam de outros lugares e adaptou. Muitas empresas sentiram que aquilo funcionava ali pelo Zoom, então bora continuar. Mas é muito bom o presencial, a gente sabe que tem uma conexão maravilhosa. Então, quem adaptou e continuou e falou, vamos lá, manter, porque tá bom, a gente mantém. Só que com todos os cuidados, como a gente tem, né? Então, é muito importante, gente, quem não assistiu o episódio do Dr. Reinaldo, assista, porque realmente tem todas as dicas que a Dr. Rino comigo, né, juntamente, falando de todas as dicas que a gente tem aí para vocês com relação à saúde vocal, para vocês aprenderem mais, tá? E, Priscila, a gente tem nosso tempo aqui, passa rápido, a gente entra aqui num flow absurdo, mas eu queria que você falasse do seu projeto, porque tem muito a ver com o que eu faço, no sentido assim, quando você fala que você vai trabalhar com conflito, tem tudo a ver com comunicação. Então, nós até conversamos sobre isso, né? E conta um pouquinho desse projeto. Sim. Na verdade, o despertamento desse projeto, ele veio quando eu defendi a minha dissertação de mestrado e publiquei o livro, que por uma racionalidade decisória para além do solipsismo judicial. Uau. Se eu for explicar isso aqui, aí a gente vai ficar... eu dei de presente, né, para minha família, meus tios, ele tá assim, eu não entendi nem o título, eu nem vou ler. Porque não é da área. Mas assim, na verdade, nestes 18 anos de carreira acadêmica, eu leciono uma disciplina desde o início, foi a minha primeira disciplina na PUC, e a disciplina que eu leciono até hoje, que é assim, a do meu coração, que é a Teoria Geral do Processo. E a TGP, ela traz os fundamentos basilares do processo judicial, com foco muito na construção da decisão do juiz.
Então, de certa forma, quando eu estava no mestrado pesquisando sobre a decisão do juiz, sobre como que o juiz deveria decidir, porque isso é muito complexo, né? Que envolve modelo mental, envolve fato, dados, envolve muita coisa. Existem uma série de matrizes, né? Até de raiz filosófica, né? De qual parâmetro que o juiz... E a gente hoje tem um parâmetro legal, o legislador acabou reformando a legislação em 2015, trazendo, de certa forma, um modelo de decisão judicial, um esqueleto de como o juiz deve decidir. E aí, o que eu percebi? Academicamente, eu tenho um limite. Tanto na construção do conhecimento e de falar o seguinte, olha, em termos acadêmicos, eu entendo que a decisão do juiz deve ser construída assim, por exemplo. Mas, enquanto advogada, eu não tenho como mudar essa realidade muitas das vezes. Por quê? Porque nós temos um sistema que já está, de certa forma, enraizado, arraigado, um modelo que é um modelo anterior, que é um modelo que não exige, vamos assim dizer, esse nível de profundidade no ato decisório, né? Então, assim, de certa forma, o meu livro, ele traz uma crítica construtiva, né, a um modelo que eu entendo como mais adequado para que o juiz possa construir a decisão. Mas eu parava por aqui, porque tanto na academia quanto na advocacia, eu não tenho como mudar a cabeça do juiz que vai decidir o meu caso. E aí que nasceu o projeto, o sonho de falar o seguinte, mas como que eu posso contribuir mais para a sociedade mesmo, para mudar essa realidade? Porque assim, eu me vi acuada, eu me vi num momento que eu não tinha saída para mudar essa realidade. Porque eu não sei se isso acontece na sua área, acredito que sim, aquela ideia da crítica. Você critica um determinado modelo e etc. Mas o que você propõe de novo para mudar? Exatamente. Vai ficar assim? Porque a gente, quando está num local acadêmico, às vezes a gente critica e tudo, mas espera aí. Vamos fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E foi aí que nasceu o projeto, né, da MASC, que são os meios adequados de solução de conflitos. Nossa, maravilhoso. Onde a gente atua numa vertente para evitar que o conflito surja e venha ecoar no judiciário. Então, na verdade, assim, muitas pessoas acham que que o judiciário é inimigo, que é como se a gente estivesse competindo com o judiciário. Não é isso. É o que a gente chama de modelo de justiça multiportas. Então, assim, a gente tem várias portas para resolver os conflitos. E cabe ao profissional, quando ele vai avaliar, fazer a anamnese daquele conflito e dar o diagnóstico, falar o seguinte, olha, o seu caso, o melhor é ir para mediação extrajudicial. Não é a gente ajuizar uma ação e fomentar o litígio, o conflito, porque isso vai piorar. Muitos acordos, por exemplo, e aí entra muito no seu contexto, que nós até conversávamos, da questão da comunicação não violenta. Total. Porque quando o advogado ele vai peticionar nos autos, logicamente, ele vai defender os interesses do cliente, ele vai colocar ali a persuasão, a forma como ele vai levar aquilo para o julgador é uma forma que muitas das vezes é agressiva à outra parte. Total. E inviabiliza o acordo. Hoje, só para você ter uma ideia de como isso já veio para o plano legal, nós tivemos uma alteração na nossa legislação nas ações de família. Então, nós temos os procedimentos especiais de ações de família, onde, quando a outra parte ela é citada para poder comparecer na audiência, ela não recebe a contrafé. O que é a contrafé? A cópia da inicial. Então, por exemplo, um divórcio não recebe a petição, se for litigioso, porque para ela nem ler antes da audiência, para não prejudicar o acordo. Porque, a depender do que ali está, se ela tem ciência da forma que foi redigida, isso pode inviabilizar e haver uma ruptura num eventual diálogo. Então, é nesse sentido que nasceu o projeto, tanto nessa perspectiva de tentar resolver os conflitos de forma extrajudicial, quanto também atuar na perspectiva da arbitragem. Aí, na perspectiva da arbitragem, é onde eu me vi nesse lugar de falar o seguinte, já que eu escrevi um livro falando de como o juiz deve decidir, eu posso decidir do jeito que eu entendo que é mais adequado, segundo a Constituição, segundo a lei, atuando como árbitra. Porque o árbitro, e eu já atuei como árbitra em alguns procedimentos, o árbitro nada mais é do que o juiz de fato e de direito que as partes elegem para resolver o seu conflito. Então, assim, lógico que é uma questão técnica, em outro momento, em outra oportunidade, eu posso vir a detalhar um pouco mais sobre isso, mas foi nesse contexto, foi no sentido de me ver em um lugar onde eu não podia mais avançar e tentar mudar a realidade, e aí surge de um sonho mesmo,
É literalmente, porque eu sonhei até com o nome da empresa, Uau, para poder mudar essa realidade e contribuir. Então, o objetivo da MASC é contribuir para desafogar a estrutura que a gente tem hoje de justiça, que está abarrotada. E quando você consegue gerir esse conflito, há menos sofrimento. Porque a gente sabe que nesse processo todo que acontece entre as partes, há muito sofrimento, por exemplo, de julgamentos, de palavras ditas que não voltam, e palavras pesadas, e muitas vezes coisas feitas, né? Por exemplo, vamos supor, se é uma separação entre famílias, entre pais, né? Vamos supor uma filha ou um pai, um filho que fica de um lado e não fica do outro. Aquilo ali, gente, jamais se retorna. E isso aí na psicanálise, na psicologia, o emocional fica abalado. Então, imagina se consegue, antes disso, reverter, antes de passar para isso, você conseguir reverter isso. Porque eu vejo casos, inclusive, já chega no meu curso de oratório, pessoas extremamente traumatizadas por causa desse problema de comunicação que chega a ser violenta. Então, quer dizer, você pode trabalhar isso. Eu fiquei até arrepiada, porque realmente eu conheço casos de pessoas, assim, de crianças, desde criança, que começam a sofrer desde cedo, porque escutam palavras horríveis diante a vários... eu estou falando de separação, mas em várias situações de processos. Desde processos até de uma coisa simples, né? De uma perda de alguma coisa, de perda financeira, perda de seja que for, porque fica doído. O estigma. Fica o estigma, fica doloroso, e aquilo começa a vir situações ruins. Então, é interessantíssimo, tá? Podemos depois, assim, voltar para falar só sobre isso. Eu só para finalizar, eu sei que o tempo já está aí ao nosso desfavor, mas eu falo isso muito para os alunos. Eu falo assim, olha, se no passado o bom advogado era aquele bom de briga, a gente ainda tem na sociedade aquela visão do advogado demandista, do advogado esperto, que vai ali tirar uma vantagem da situação. Eu falo que a realidade contemporânea dos conflitos hoje exige cada vez mais um profissional gabaritado para evitar o conflito. Nossa, sabe? Então, a advocacia preventiva, ela atua hoje muito fortemente nesse contexto de evitar o conflito. Por quê? Porque o conflito... quando ele vai, por exemplo, para o judiciário, a gente tem que pensar nisso em relação ao nosso cliente. Porque, assim, existem casos que eu acompanho, que já acompanhei durante a minha trajetória profissional, que a pessoa, principalmente, por exemplo, ações contra o Estado, que vai cair em precatório, a pessoa do beneficiário morre antes de receber. Então, assim, que sentido faz essa busca pelo direito, né? Que justiça haveria se eu sei que o meu cliente, que o direito que ele tanto almeja, em virtude da morosidade, né, do judiciário, que é uma realidade mundial, não é no Brasil, pode vir, que essa morosidade pode vir a comprometer a própria eficácia, né, e efetividade do direito. Então, é nesse sentido que eu quis, juntamente com os meus sócios, interiorizar, porque esse modelo já existe nos grandes centros, as grandes empresas, grandes ações, pessoas que têm demandas grandes, que envolvem muito dinheiro, contratos internacionais, em alguns segmentos, isso já é muito difundido. Eles já não vão mais para a justiça pública, justamente em virtude do fato de não saber quando aquele conflito será resolvido. E isso me incomodava também profundamente, porque, na minha perspectiva, parecia uma justiça seletiva. Como se a pessoa que tem condição de pagar para resolver o conflito rápido e por um árbitro especializado, porque qual é um dos diferenciais de uma resolução de um conflito por uma Câmara Privada de Mediação, Conciliação e Arbitragem? É justamente a possibilidade das partes terem autonomia para escolher quem vai resolver o conflito. Então, digamos que a gente tem um conflito, por exemplo, como você relatou, um conflito em determinado segmento na área de família, que eu posso eleger não apenas uma pessoa do direito, mas uma pessoa da psicologia para estar ali fazendo parte do corpo de mediação. Nossa, perfeito. Né? Um fonoaudiólogo para poder entender, né, nos bastidores por que a criança não fala. Sim. Né? E aí ela travou a voz e assim, o que está por trás, qual o trauma que está ali envolvido. Então a gente fala assim, essa equipe multidisciplinar a gente consegue gabaritar e moldar isso a depender da vontade das partes.
Sim. Então, é uma frase de muito impacto, assim, que me marcou muito, de um ex-ministro do STF, no sentido de dizer que não tem nada pior para um advogado, no sentido de frustração, do que um juiz decidir o caso sem conhecer o mesmo. Por quê? Porque existem muitas demandas, porque, obviamente, nós, enquanto bacharéis em direito, advogados, juízes, promotores, a gente não tem, logicamente, né, conhecimento amplo de várias áreas de várias áreas do conhecimento que acabam sendo objeto de disputas judiciais, não é? E aí precisa do perito. Então, muitas das vezes, quem julga a causa é o perito, porque o juiz, ele tende a acompanhar o laudo do perito, obviamente, que é aquele detentor do conhecimento técnico. De outra sorte, na arbitragem, eu posso nomear o perito para ser o árbitro. Então, quem vai ser o julgador, quem vai decidir a causa, é aquela pessoa que é expert naquele assunto. Então, é um diferencial que eu acredito que tende a contribuir, e a nossa ideia de interiorizar e trazer com uma tabela de preços mais módica dentro da realidade do interior, veio nesse contexto de não se satisfazer com essa ideia de segregação, ou com a ideia de estratificação da justiça. Né, de ter, eu brinco que eu tenho a justiça das pessoas muito empoderadas financeiramente, elas vão para arbitragem nas câmaras macro, que já estão estruturadas, que realmente o custo é elevado. As pessoas, quando não têm condições, buscam um juizado especial, porque não precisa de advogado, inclusive nas ações até 20 salários mínimos. E a classe média, eu falo assim, quem está nesse limiar, acaba indo para a justiça comum, onde nós temos, pelos relatórios aí do CNJ em números, a taxa de congestionamento aí dos processos. Geralmente, um processo, assim, para você ter a decisão em primeira instância, pode permear ali 8 até 10 anos, quando a gente fala de execução, quando a gente fala de obter. Tem um exemplo que só para a gente fechar, que me marcou muito em um dos congressos que fui. Eu estava presidindo uma mesa no último congresso de processo civil da UAB de Minas, e lá uma das palestrantes, ela atua muito fortemente nesse viés extrajudicial, a professora Suzana Cremasco. E ela trouxe um caso concreto do escritório dela, onde era uma falência, uma empresa, né, que decretou falência e já estava no concurso de credores para receber esses valores, e a ação já estava tramitando há 22 anos na justiça e nem sequer tinha começado a pensar em pagar, tipo, não tinha jeito de pagar. Qual foi a última? Então, assim, um processo de 22 anos tramitando na justiça. Absurdo. Né? E isso os credores dessa empresa a ver, né, navios, sem receber nada até então. Foi quando ela chamou para tentar fazer um acordo. E a mediação foi frutífera e conseguiu resolver através do diálogo, depois de 22 anos de uma batalha judicial ferrenha. Então, eu tenho muita esperança, assim, nesse sentido, até de ações que estão ainda em trâmite, que estão ajuizadas, porque isso não impede que as partes, se assim desejarem, peçam, por exemplo, a suspensão do processo judicial para tentar resolver pela via do diálogo em outras esferas, para efeito realmente de haver uma conformação do conflito. Não, com certeza. E aí, menos sofrimento. Menos sofrimento. Eu falo que eu gosto muito da comunicação. Que a comunicação, ela ajuda em tudo. É o que você falou agora, diálogo, né? Você acabou de dizer. O diálogo que resolve muitas coisas. Imagina, tecnicamente falando, e com técnicas, com aplicações de técnicas. Perfeito. Realmente a gente tá, né? A gente tem agora mais uma gravação. Quero te agradecer muito, Priscila. Foi maravilhoso. Nós temos que ter outro momento. Realmente, o papo é muito grande. Uma honra, viu, ter você aqui. Foi uma honra, né, nessa gravação nossa. E eu quero que você deixe uma mensagem final para quem está nos ouvindo, né, como inspiração aí. Qual que é a frase, né? Geralmente a gente deixa uma frase final aí. Na verdade, assim, o que eu falo, né, para os meus alunos, né, e eu gostaria de replicar, que é isso. De que, na verdade, não importa o obstáculo, não importa a situação que você esteja, porque às vezes a gente acaba se vitimizando a depender da situação. Então, busque, né, o seu sonho, não olhe, né, para as dificuldades, né, foque aí no seu propósito. Pode ser, né, e com toda certeza será que o caminho seja mais árduo, mais longo, sim, mas se tiver esse esforço, né, um propósito mesmo, né, eu falo que quando a gente busca algo com propósito, a gente consegue vencer,
né? E a minha vitória não é a sua vitória. Então, assim, eu gosto muito de dizer que, particularmente, eu não concordo muito com a ideia, né? Não sei se está dentro do seu viés, de que sucesso é só aquela ideia do sucesso profissional ou financeiro. Então, assim, eu busco hoje muito a questão do que hoje a pergunta é de milhões, né? Não tem resposta fácil para pergunta complexa, né? Mas assim, todos buscam-se a felicidade, né? O que a gente vê aí de livro de autoajuda, Não né? existe, Você, né? A questão de coach, explicando, para ser feliz. Gente, então assim, faça o que te deixa feliz. Ainda, aí fala assim, mas ainda que não dê dinheiro, não, mas se você não fizer algo que você goste, dificilmente. Então, assim, eu falo isso muito para os meus alunos, para eles terem esse despertamento, esse vislumbre do que realmente salta aos olhos, traz esse brilho, esse vigor, e me parece que a nossa fala, que o nosso diálogo, né, ele vem de encontro com isso, porque eu vejo isso em você, essa paixão pelo que faz. Sim. E acredito que, de certa forma, como espelhamento, você também vê isso em mim. E é isso que nos move, é essa paixão, né, pelo que a gente faz. E o resto vem. Né? Então, essa é a mensagem, assim. Muito bom, muito bom. Gratidão. Até Obrigada. a próxima, se Deus quiser. Gente, compartilhe, vocês viram que ficou maravilhoso. Compartilhe para quem precisa ouvir.